Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h33. Antes de chegar potável na sua casa, a água da nossa cidade passa por uma estrutura que você nem vê. Esse é o SEMAI. São 38 reservatórios e uma estação de tratamento, com capacidade de tratar mais de 1.000 litros de água por segundo. O SEMAI ainda possui 6 laboratórios, 5 estações de tratamento de esgoto e 2 centrais de atendimento ao usuário. Em tudo, há muito trabalho para entregar o melhor para você. Saiba mais em semai.rs.gov.br. SEMAI, Patrimônio da Cidade. .com.net, super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 97 27 ou telefone 0800 606 2806. .com.net, super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats, DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. 9h35. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h35, 9h35, isso mesmo, não é nem 14 horas, nem 14h35, o horário que a gente estava fazendo há 12 dias lá na São Leopoldo Fest. Hoje a gente está de volta aqui nos estúdios da Berlinda, na Bento Gonçalves, 673, sala 603. Bom dia, Sônia. Temperatura, Sônia, 19 graus. Tá quente, né? Eu acho, até vou ligar o ar aqui. Bom dia. Bom dia. A Sônia me dizendo que não, aqui, porque ela tá com frio. Não é tá que melhor? eu tô com frio. Tá melhor? Tô melhorando, então, por favor, me preserva disso. Bom dia, Palinha, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Gilson, bom dia também, estava com muitas saudades. O Alexandre eu vi lá na festa. É. Bom dia, Alexandre. Eu fiquei ausente da festa nos últimos dias porque uma gripe me derrubou. Mas que bom, é verdade, a festa estava ótima, é bom sair da... Mas nada como voltar à nossa rotina. A gente estava falando agora com os nossos convidados exatamente a respeito disso, né? Que bom, Gilson, eu também estava com saudades, tá? Um abraço. Isso é igual sair de férias, né, Sônia? A gente sai de férias, mas a gente gosta de retornar, né? Bom, estamos de volta aqui com o Berlinda News em entrevista, sempre das 9h30 às 10h30, das 9h30 às 10h30 da manhã. Hoje também temos o Berlinda em Foco, direto aqui do estúdio. Também agradecendo os nossos parceiros. Agora lembrei, Sônia, em torno de 120 mil pessoas passaram pela São Leopoldo Fest 2023. Muito bacana, né? Esse pessoal se apropriando da nossa festa da imigração. Agradecendo, .com.net, .com Informática, somostodos.com, agora muito mais conectado para melhor atender você. Telefone para contato 0800 606 2806. Também com a gente o Sicredi, abra sua conta no Sicredi. A Par Consultoria e Assessoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, estúdio uma universidade conectada com o mercado de trabalho. A Rede Recio Macromix, ainda a Alfa RS, proteção veicular só na Alfa RS, uma empresa 100% gaúcha.
Tá rolando lá a promoção ainda, Sônia. Da sexta, foram nos visitar lá. O pessoal da Alfa, o Jaime, o Júnior, a Carla. Aliás, o telefone da Carla 99928-3860. Também pode ser acessado ali no alfars.org.br. Faça a sua simulação e concorra essa sexta. Vai até o dia 11. Também com a gente o consórcio operacional Leopoldense Coléu, que ontem, né, proporcionou aí passe livre, um acordo, né, com a Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Também com a gente o SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo, CDL de São Leopoldo e a Percom Contabilidade. Bom, hoje vamos falar do Centro Medianeira, 65 anos. É tempo, hein, senhora? 65 anos. Tu fez alguma matéria do Centro Medianeira, senhora? Fiz, e inclusive, nos 60 anos, eu estava na sessão da Câmara de Vereadores e o seu Guerino foi querido, que está lá no lugar que ele veio lá no céu, meu amigo querido, Guerino Roso, estava lá, foi lá, falou a respeito que ele é o grande, né? Foi ele quem criou, né? Aliás, o núcleo, né, aqui no centro tem o nome do seu Guerino Roso, né? Bom, tá aqui com a gente a Renata Rodrigues, diretora do centro. Renata, obrigado mais uma vez pela presença aqui e seja bem-vindo. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui de novo, é um prazer sempre estar com vocês. A Renata me lembra assim, quando ela veio aqui, e a gente estava tentando, 2019, 2020, 2021, a pandemia nos deixa meio fora da casa, assim, para situar, mas a Renata lembrou bem, nós estávamos sem máscara. Então aí já dá para situar que deve ser 2021, por aí, né? Também com a gente aqui o Jonas Capes, né? Coordenador pedagógico do CM, né? É um termo que vocês usam, né? Que é o Centro Medianeira. Jonas, obrigado, viu, pela presença aqui também. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, juntamente com a nossa diretora, com a Renata. Ô, Renata, claro que a gente, 65 anos, muita gente deve saber o que é o Centro Medianeira, né? Mas a gente sabe que o nosso público é bem rotativo de rádio e tem muita gente que chega em São Leopoldo e talvez não saiba. Assim, eu acho que para a gente começar, poderia contar um pouquinho assim, o que é o Centro Medianeira. Quantos anos já que tu estás lá? Eu completo 6 anos mês que vem. 6 anos. Tu estava 1 ano na época aqui. E a Renata, eu gosto porque a primeira vez não foi fácil trazer a Renata, porque ela dizia, eu não consigo falar em público. Agora tá aí, tá totalmente à vontade. Não, mas se não tá disfarçando bem, né? Não, que nada, a Renata é uma conversa aqui com a gente. Realmente, o Centro Medianeira conta muito da história da cidade, né? Desses últimos 65 anos, né? Eu acredito que sim. Eu acho que o Centro Medianeira ele fez parte da vida de muitas pessoas aqui, né? Claro, de uma geração, mas de hoje, de 50 e poucos anos, 60 anos, né? 40 talvez, conheça mais a história do Medianeira, né? Então, e aí a gente teria que ver qual é a estatística hoje. Temos mais velhos, mais de 50 e 60, ou temos mais jovens? Eu já não sei. Mais velhos. Para saber se o Medianeira, qual é a dimensão da publicidade do Centro Medianeira, assim, até de conhecerem a história, né? Mas é isso, o Centro Medianeira, pelo que as pessoas que chegam até o Medianeira, inclusive agora nos 65 anos, no evento que teve, nossa, foi assim, a gente ficou tão feliz de conhecer tantos nomes que normalmente a gente vê nas escritas, né, lá da instituição. Estão registrados lá. E aí, de repente, apareceram aquelas carinhas, assim, de eu fui ex-aluno, eu fui professor. Foi tão bonito conhecer essas pessoas, né, pessoalmente. Eu lembro de um casal, Renata, que desculpa se por acaso um dos dois já tiver partido, os dois, que eles frequentam ainda a Igreja do Fião, que a mulher ajudava ia para lá para ajudar a preparar as refeições, as coisas, depois o marido também foi, eles foram homenageados. O seu Almiro e a esposa dele, eles estão vivos, sim. Não vou me lembrar o nome dela, ela me desculpa se ela estiver escutando. Isso. Mas ele é o seu Almiro. Mas o pessoal do Centro Medianeira que está nos acompanhando aqui, se lembrar, pode mandar mensagem ali. A esposa do seu Almiro, gente. Eles estavam lá na homenagem, e aí eu lembrei, porque eu frequento bastante a paróquia do Fião, lá no Padre, porque a minha irmã é daquela comunidade, ela é ministra, ela participa de tudo lá, e muita gente vai na missa lá, né?
E quando eu vi eles recebendo homenagem, eu disse, tá, mas eu conheço esse casal, né? Sim, aí tava, o Padre Ramiro estava lá, Padre e realmente Ramiro pessoas que conhecem muito a história, né? As pessoas que fazem parte ali da paróquia do Fião, fazem parte da história do Centro Medianeiro. O próprio Padre Ramiro, ele é nosso apoiador, nosso, como chama, espiritual? Coordenador espiritual, né? Isso, né? Então, eles estão sempre nos ajudando, inclusive doam mensalmente cestas básicas para Medianeira, para as famílias do Medianeira. Sim, eles fazem esse trabalho, né, da pastoral lá na igreja. O pessoal que é ali do coral, tem o pessoal do São Luís também, que também participa do Fião. Do Fião, né, da paróquia. O pessoal do coral, então tem muitos nomes ali, o seu Cláudio também, a Zita, todos eles, né, ali da paróquia, são parte do Centro Medianeira. E o seu Medianeiro, ótimo. O Centro Medianeira nasceu do seu Guerino, padre, ele foi, mas o seu do seu Guerino, né? Sim. O pessoal chamava ele o Padre Guerino. Porque pela história, o que a gente tem, e também a gente teve a oportunidade de ter de gravar com ele em 2021 um vídeo, né? E eu acho que eu acredito muito em coincidências divinas, assim, coisas de Deus, porque era aquele momento ali, Deus nos enviou, nos acendeu uma luz, assim, vão lá, vão conversar com ele, vão gravar tudo que dá e pegar depoimento, tudo. E assim a gente foi, então a gente teve essa oportunidade. Em março de 2022, sim. Né? Então, e aí ano passado, né? Quantos jovens, né, hoje atende, né, o Centro Medianeiro? E como é que funciona assim para o pessoal entender? Hoje nós estamos com 320 crianças e adolescentes encaminhados pelo CRAS. Sim. A gente tem de qual idade, assim? De 6 a 18 anos. A gente até tem outras 50 crianças que não são do CRAS, que não estão dentro dos estudos sociais do município para entrar, que não participam dos programas sociais que a gente diz, né, para a prefeitura poder enxergar essas pessoas como pessoas que poderiam estar participando através das metas do convênio. Então a gente tem esse número de 50 que é recurso próprio e tem 320 que são do CRAS, que daí sendo que 290 são parte do convênio que a gente tem com eles, né, e 30 que recurso próprio também são do CRAS, mas a gente que banca, né. Tá. Então, são crianças que vêm, então, através... Eles vão no contraturno? Contraturno escolar, todos têm que estar estudando. É Jonas, né? Isso. E o Jonas, tu faz pedagogia, né? Sim, sim. Pedagogo, não sei se já é formado. Pedagogia. Sim. E estou na coordenação pedagógica desde setembro de 2021, né? Pegamos essa transição aí pós-pandemia, nesse retorno gradativo. E aí a gente acompanha, então, diariamente as crianças e os adolescentes, né, que a gente atende. Gente, vocês falaram que eu achei muito interessante aqui, claro que ao longo, o pessoal também pode nos acompanhar aqui através da rádio, né, entra ali www.berlinda.com.br, pode nos acompanhar ali. Vocês falaram que eu achei muito interessante, assim, né, esses jovens não usar o celular durante a aula, né, na escola, assim, né, como é que vocês conseguiram isso? Porque realmente é difícil hoje, né, até em casa é difícil tu tirar, imagina na escola. Como é que foi essa transição para usar o mesmo tempo? Vocês têm um acordo, um combinado? Meus sobrinhos dizem, vamos fazer um combinado? É um combinado com eles, né? Com as famílias também, né? Então, eles sabem que no Medianeira entrou com o celular, só entrou até a secretaria. Depois, para dentro dos espaços de oficina, ninguém com celular. E funciona bem, assim, o pessoal não tem ninguém aqueles... Não tem, ninguém sente falta. Eles, eventualmente, esquecem no bolso, mas assim que eles lembram, eles já vão lá na secretaria entregar. Então, é um trabalho de formiguinha, que a gente chama, que todos os dias a gente faz, relembra, né? A pandemia, em 2020, nos proporcionou um momento único, né? Apesar de todas as dores que ela trouxe a tantas pessoas, mas enquanto Centro Medianeiro, ela nos possibilitou olhar para a nossa própria casa, né? Olhar para as atividades que a gente estava ofertando e como nós estávamos conduzindo todo esse processo. Nos corrigir também, né? Então, desta forma, a gente implementou diversas oficinas nesse novo período, nessa nova gestão do Centro Medianeiro, e também as combinações. Né? Então, a gente criou combinados, eles participaram da criação dos combinados também, e entre esses combinados estava, então, o uso do celular, né? Porque isso afeta muito o desempenho deles. A gente percebe pelo uso do celular nas escolas. A gente que acompanha eles nas redes sociais, eles fazem
postagens, eles tiram fotos, eles gravam uns videozinhos, enfim, até mesmo dentro da própria sala de aula, apesar de existir leis que proíbam isso, né? Então, no Centro Medianeira, a gente tem esse combinado com eles e foi um trabalho de formiguinha, assim, diário, de pegar firme mesmo, de colocar isso como um limite para eles e deles compreenderem, né, a questão dessa regra, o quanto isso afetaria no desenvolvimento deles. Uma oficina de música, uma oficina de xadrez. Tem algum momento, Jonas, que é liberado? Que não. Nenhum momento. O trabalho é focado em outros... Só a hora que sair. Está liberado, a hora que vai embora. Exato. Eles entram, a primeira coisa é passar lá na secretaria e deixar o celular numa caixinha que a gente tem lá. Celular, fone de ouvido, enfim, qualquer outro item que eles não podem trazer nada de casa nesse sentido. Eles não trazem, né, as crianças não trazem brinquedos, nada disso. A gente oferta tudo o que é lá material. Eles estão lá para brincar, para viver aquelas horas, conviver, aproveitar ali, né? Aprender o máximo que pode naquele horário que está ali. Gente, quantos núcleos temos? Por enquanto, 2, né? Nós temos aí esse sonho de ter mais 2, pelo menos, aqui em São Leopoldo. E já fomos convidados, inclusive, por 2 municípios de ter nesses municípios, mas tem um custo alto ainda para a gente ainda está arrumando a casa e aqui, os núcleos que a gente tem, né? A gente ainda está se organizando, mas vamos chegar lá, daqui a uns anos. Tem a sede, né, ali na... Estou mostrando umas imagens isso, aqui, Sônia. Aí é o Núcleo Campina. Núcleo Campina, aí é os funcionários. A equipe, né? Isso. Bastante gente, né? E aqui foi inaugurado... Esse é o Núcleo Centro agora, reformado já. É ali na rua ali atrás do São Luís, a gente diz, né? Isso, Na verdade, faz parte... O prédio é junto, né? Prédio, então, é tudo junto ali. Mas a gente separou... a gente separa por cores agora, né? Sim. Porque, na verdade, o Centro Medianeira, ele nasce ali nasce do seu Guerino com os irmãos, né, do São Luís, né? Pelo que a gente leu e já escutou, os maristas, então, na época, eram quem usavam então, esse espaço, né, esse terreno ali né, nessa esquina. Uhum. E eles foram embora e, acho que no mesmo tempo, assim, o Colégio São Luís, que ficava, acho que até para cá, uhum. Junto com... acho que tudo aconteceu meio que junto, assim, o São Luís e o Centro Medianeira estarem... no mesmo espaço, né? Isso, comprando essa área. Eu nem sei se é a área, né? Porque não sei se foi... Eu não sei como é que funcionou, na verdade. Sim, naquele tempo, porque o terreno era concessão da prefeitura, né? Mas depois, lá na Campina, ali atende menos, né, crianças, né? Quantos são ali? Na Campina atende mais crianças. Sim, ali são quantos? 50? Aqui 50 pelo convênio e 50 recurso próprio. 100? Medianeiro. 100, hoje 100. E lá na Campina? Lá na Campina a gente está com... 270 do convênio e o Mas resto. Lá o espaço é maior, né? Tem as oficinas. Aliás, até ia mencionar isso, né? A gente teve agora esse evento do ciclone, né? Sim. Como é que vocês conseguiram, né? Tem uma pandemia, daqui a pouco nasce um ciclone. Eu me lembro de uns vídeos, assim, o pessoal ali dentro com água na cintura. Sim. Inclusive, como é que foi isso, né? Como é que foi nós essa dois, loucura? A gente amanheceu lá. Nós 2 e mais 2 colegas, a gente ia 6 horas da manhã, a gente já estava lá, né? Quando a gente soube, porque nós temos muitos funcionários que trabalham no Núcleo Campina que moram ali, né? Naquela comunidade, né? Então, eles que nos acionaram, começaram a falar, meu Deus, a água está entrando. Não sei se você chegou a ver, Sônia, os vídeos. Não, tinha um cara com um barco. Meu esposo. Ele andava assim com o barco, assim. É triste, a gente ri hoje, mas obviamente que é muito triste, né? Ver aquilo ali. E como é que tá isso, né? Conseguiram se recuperar? Como é que tá essa... Então, a gente fez um levantamento, assim, o nosso prejuízo, contando tudo, é em torno de 100 mil reais. 100 mil reais de prejuízo. Isso que a gente nem orçou a pintar de novo o núcleo. Isso a gente nem está contando com isso, mas isso é uma coisa que em algum momento, a algum prazo, a gente vai ter que fazer, porque a marca da água está lá.
marca d'água está lá, 70 centímetros em algumas quase, áreas. Porque quem não conhece o Centro Medianeiro, ele é azul com amarelo, né? A base dele é azul, amarela mais em cima. Eu acho que foi quando o azul desapareceu, ficou submerso, praticamente. Dá para considerar que foi isso. Eu estou aqui tentando lembrar, porque eu me lembro da cena do barco. Assim. Como ele é desnivelado, então ele em algumas partes era 70, 75, e daí mais para trás 80, 85. É que atrás é mais baixo, mais baixo. É, lá na parte onde aumentou. E está bem marcado lá ainda. Então, a gente nem... Esses 100 mil que eu estou falando aqui, esse orçamento, a gente nem conta com a pintura, né? Então, é só as portas, os móveis que eram... que é ainda, né? Estão lá ainda todo podre, mas em MDF. Então, isso não tem, só trocando, e até a gente já prevê colocar portas de PVC, né? Porque a gente não tem o que fazer, a gente não vai conseguir erguer esse núcleo, né? Não. A gente não tem como erguer. Então, é se preparar para que, se caso, Deus nos livre, acontecer novamente alguma coisa do tipo, a gente já, pelo menos, as portas vão ficar seguras. Mas a gente perdeu muito, a gente perdeu alimento, a gente perdeu carne que descongelou nos freezer, porque a chave de luz caiu na quinta, da madrugada. Até foi perto da meia-noite caiu a água, porque como a nossa elétrica é tudo embaixo, sim. É tudo, as tomadas que tudo bom embaixo. Que ela caiu, né? Porque imagina transitar ali, né? E a gente conseguiu com o pessoal da Elite, que é o pessoal que faz a segurança lá pra gente, eles a filmagem de quando caiu a luz acho que da foi água. O Paulo que me mandou. O Paulo da Elite. Bem certinho, dá para ver a água subindo, a velocidade da água subindo, assim, foi assustador. Ver nós estando lá já era assustador, e quando a gente vê a água subindo ali naquela filmagem, nossa, é um pavor, né? Aí tu vê realmente o movimento. Tá? Né? Eu quero só mandar um oi aqui, né? Tem o Alexandre e o Gil Sassoni citou, né? A Beia também está aqui. Ô, Beia. Saudades. Seu Grino, grande figura da Vicentina. Eu fui morador da Vicentina praticamente toda a minha infância, né? E a gente chamava ele de Padre Grino. Falava assim mesmo. A Fê Camila está aqui, bom dia. Centro Meio de Janeiro junto com vocês. A Viviane Kizoni também está dando bom dia. Rosana Casagranda está aqui também dando bom dia. Está o perfil da escola aqui, né? Centro Meio de Janeiro. A Sheila Oliveira Alves também dando bom dia a todos. Tem uma galera aqui na nossa rádio também nos acompanhando na manhã desta quarta-feira. Estou aqui achando que é a segunda, mas é a quarta, né? Gente, como é que tá as crianças? Assim, porque a gente perguntar agora. 2 períodos, né? Pandemia, a gente já vinha assim com a saúde mental dos nossos jovens. Como é que a gente está assim? Olha... Eu acho que o Jones olhou assim, né? Saúde mental, eu acho que já era uma demanda grande antes da pandemia. Faz parte do nosso desse momento da humanidade, né? Exatamente, a pandemia agravou e assim, eu acho que se mantém como no pós-pandemia, se mantém assim, depois quando retornou às atividades de 2021, acho que se mantém ainda essas questões emocionais, psicológicas das crianças, assim. São coisas diferentes do tempo da pandemia, mas elas estão ali, né? A gente tem um trabalho muito grande com isso, inclusive a gente Vocês têm psicólogos? Temos psicólogos. Que é um desafio para vocês, né? É um desafio. Para vocês, assim, porque é diferente, né? O mundo hoje está um pouquinho diferente, assim. Inclusive, as nossas oficinas, elas são voltadas a despertar talentos, potencialidades, nesse sentido de não esconder aquela situação emocional que a criança tem, sabe? Mas pelo menos deixa de lado um pouquinho. Não é disfarçar, maquiar, não tem? Não, porque a gente tem uma psicóloga maravilhosa que ela tem trabalhado muito, muito bem essas questões, aqueles casos que nos demandam mais, ela atende. Mas a gente trabalha nesse sentido, assim, as oficinas de poder ajudar com isso também, sabe? Fazer eles se enxergarem assim, seus talentos, seus dons, né? Despertar isso neles para eles poderem viver outras coisas. Sabe que isso também faz parte das nossas... tem uns tempos, as épocas que a gente vive, né? Agora mesmo, durante a São Leopoldo Fest, a gente fala muito, começa a entrar, saber mais da história, né? E é surpreendente o que a gente vê, né? Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o professor Martin Dreyer. Não sei se vocês conhecem, o pastor Martin Dreyer é um historiador maravilhoso. Conversei muito com ele ontem. Quem quiser
Até eu sugiro aqui, Palinha, quem quiser saber, entra no site da prefeitura ali e vai lá nas histórias O que Esperar de 2024. É uma história rica. Não, nem vou passar a nossa audiência para lá, não. Em seguida a gente vai subir essa matéria, ler aqui na Berlinda. A senhora quer me derrubar, né? Mandar para a prefeitura. Não, mas isso que eu digo assim, como é importante... Faz parte, quando as pessoas falam da terapia, das questões emocionais, sociais, porque uma vez a gente falava antes sobre autismo, aqui Alzheimer, eram coisas que a gente não tinha conhecimento. Sim. Então, se dava uma criança autista, quando ela fazia birra, a gente achava que os pais não deram limites. A criança superdotada, a gente entrevistou exato, aqui... Com altas habilidades, né? Tudo isso. Nós temos que ter esse olhar, né? E vocês mais do que nunca, né? Vocês precisam... A inclusão, né, Sônia? Nesse tipo, né, de crianças e adultos também. E o Jonas deve ver isso na pedagogia, né? Como por isso que a gente não pode, quando fala assim, o aluno é padrão, não tem aluno padrão, né? Cada um tem o seu tempo. Cada serzinho, a gente brinca com serzinho, né? Cada sementinha que a gente tem lá, cada criança, cada adolescente, ele é único. Né? Então, nós temos os combinados, nós temos as regras, mas a gente também, enquanto Centro Medianeira, tem esse olhar, né, individual para cada criança, para cada um dos 300 e tantos que a gente atende. Porque não existe uma fórmula mágica, né, para resolver conflitos, para resolver a questão psicológica deles. E vem um combo, né? Com cada um vem o seu combo familiar, vem tudo, né? Muitos, né, são reflexos do que eles... Todos são reflexos, na verdade, do que eles vivem. Na comunidade, exatamente. Na família, somos, né? Na escola, né? E no Centro Medianeira em si. Então, quando a Renata traz a questão de despertar as potencialidades que eles possuem, é nesse sentido que nós trabalhamos. Né? Para quando eles entram no Centro Medianeira, que eles passam pelo portal verde, né, da vida, da esperança, que dentro das nossas oficinas, e aí a gente tem uma equipe pedagógica muito, muito forte nesse sentido, para trabalhar com eles, trazendo eles para uma realidade diferente do que muitas vezes eles estão inseridos, furando uma bolha, trazendo perspectivas de horizontes diferentes do que eles conseguem enxergar, e dessa forma a gente vai trabalhando a autoestima, melhorando, e quando eles vão para uma competição, participam de um festival, isso melhora muito e tem um impacto direto no desenvolvimento deles. Então, dentro das nossas oficinas, a gente trabalha nesse sentido, de despertar o potencial que cada um tem, por isso a gente tem um olhar individual e uma variedade de atividades que a gente oferta, somado ao atendimento, né, com a psicóloga, com a equipe técnica, as assistentes sociais que a gente possui, então é um trabalho em conjunto. Não existe um trabalho individual, né? Um trabalho em equipe. Só de um profissional. Exatamente. Um vai complementando o outro. Não tem sozinho, não. Cada um faz uma parte. Sabe que... Eu quero mostrar aqui, Sônia. Eu vou cortando a Sônia, mas me desculpa, Sônia. Só porque eu peguei umas imagens... Acho que ele está jogando vôlei, vai participar da Olimpíada. Não, mas eu acho legal aqui mostrar umas imagens, né, do trabalho desenvolvido lá. Pessoal, e eu vi, assim, me chamou muita atenção, né? Bastante crianças, assim... E isso é importante, né? O compromisso, quando o Jonas fala, né? Imagina, cada criança tem o seu combo, né? Chegar lá com a sua história e respeitar isso, né? Eu vi uma foto aqui que durante muito tempo eu cobria tem um evento do Sesc aqui também, e eu acho que é esse aqui que eu quero pontuar, que eu vi esse cara aqui, que eu acho que aí dois caras sensacionais, né? O Lourenço do Sesc vai aparecer aqui, e o Jorge Funk, que é o nosso treinador da nossa seleção brasileira de tênis de mesa. Exatamente. E a importância dessa figura, né, para quem, né, conhece o tênis de mesa. A importância de levar isso para dentro do centro. O Sesc é um grande parceiro nosso, né? Nós iniciamos esse ano a parceria com eles e tem dado muito certo a oficina do tênis de mesa. Atende tanto criança quanto os adolescentes, em torno de 40 educandos, né, que eles tem a disponibilidade, e é uma parceria muito importante. Quando a gente traz essas pessoas de referência para eles, traz se enxergarem, olha esse cara aí. Olhar, né? Então, assim como o Jorge Funk, assim como foi o João Derli, que esteve conosco no ano passado, né? Então, trazer essas personalidades, essas pessoas, serve de inspiração, né, para cada um que tem esse contato direto. Que coincidência, Jonas, a gente nem conversou. Eu fui ali na página de vocês e busquei o judô, porque me chamou a atenção também, Sim, né? Essa é uma oficina que tem muito destaque. Que eu acho sensacional, né, Sônia? Sim, eles amam. Nossa, esse trabalho, tudo. assim. Eu estava ouvindo, assistindo. E a participação das famílias também. Isso. É para todas, né?
Elas acompanham quando eles saem para as competições, né? Desculpa, Sônia. Não, por favor. E eles, as famílias acompanham, e isso é maravilhoso, né? Nossa, tu valoriza, a minha família está aqui me vendo. Exatamente, para eles é... O que é importante, sabe que ontem vendo o negócio, o presidente da Centro, o COB Centro Brasileiro, alguma coisa assim. Agora não das mais. Olimpíadas, falando das Olimpíadas da França, e vocês falaram no esporte que tênis de mesa também, né? Vai para o esporte olímpico, né? Desculpa. Aí o presidente do COB falando da premiação. Comitê Olímpico do Brasil. Da premiação, por exemplo, o que vale no ano que a medalha de ouro, o prêmio em dinheiro, 350 mil individual, a prata, tudo. Daí eu fiquei pensando, gente, que eles falavam, fizeram um cálculo, né, na matéria, dizia quanto tinha aumentado, que bom, e nas individual e coletivo. Olha a importância de, tu sabe, porque ele vai, e daí a gente vê a história, não precisa ser só herói, eles precisam ser, tu tem que dar esse incentivo, tem que ter do poder público, do esporte, das autoridades, para que se tenha condições de fazer que nem... Como vou citar o Centro Medianeiro, que a gente está fazendo aqui, desses caras irem lá, de poder fomentar um SESC, um Centro Medianeira, o João Deli, os outros, irem lá mostrar e que é possível, se não parece... o rapaz que corre, como é que é? Eu esqueci o nome que ele correu outro dia, que ele tem a cicatriz do queimado... que é o corredor. Eu acho que sim. Eu acho que ele ganhou mais um prêmio agora. E ele conta a história que ele nunca quis fazer plástica para tirar a coisa do queimado dele. A mancha, porque faz parte da história dele. Enfim, tu vê que a realidade dele é a realidade da maioria, né? Do público de vocês, de quem a gente convive. Então, mostrar... Mas uma porta, né, Sônia? É uma porta. Mas tu não pode só... Que ele vai, e que ótimo que ganha o prêmio assim, gente. Eu penso que as crianças e os adolescentes, elas precisam só de uma oportunidade. Alguém que acenda a luz, alguém que abra a porta, alguém que pegue pela mão, sabe? Se não for isso, porque se não tiver um adulto para fazer isso por elas vão continuar ali, vão ser, daqui a pouco, se tornar adultos, aquele tipo que a gente não quer na sociedade. E temos ofertas, né? A gente sabe. Sim. Fora, né? Tem uma competição nada justa e nada correta que acaba... Vou usar uma expressão que eu uso muito lá no Medianeira, mas o nosso concorrente está na esquina, né? Exatamente. Então, ou é a gente ou é ele. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito e para poder. E outra coisa que a gente faz também nesse sentido é de tirar eles um pouco do núcleo, daquele território ali, trazer para o centro, levar para outros municípios, fazer eles enxergarem que existe uma vida diferente, né? Que existe outros lugares e que sim, é possível que eles alcançam isso, que eles conseguem chegar lá também, né? Então, tem esse trabalho também que a gente faz. Por isso das competições, né? O judô ainda não tivemos nenhuma Alisson competição. dos Santos. Que é campeão mundial do atletismo, né? Que ele faz história 400 metros com barreiras, essas coisas. Então, exatamente para mostrar isso, né? Que não é só aquela realidade, né? É isso. A gente tem o judô e o xadrez, que foram oficinas assim e a banda marcial, que brilhou muito no Medianeira, assim, eles são medalhistas em questão de 5 meses, eles já eram medalhistas. A banda é uma coisa que encanta, né, gente? Sim. A banda, eu quero mandar um abraço no querido Pedro Sorveteiro, eu não vi mais ele, eu sei que ele estava com problema de doença, até preciso saber como é que ele está, que ele vivia na Câmara defendendo da escola ali do Rio dos Sinos, a banda, a fanfarra, das coisas. E como é bonito no desfile da São Leopoldo Fest, agora nós tivemos, né, Palinha, as bandas. E eles são os artistas, eles são, todo mundo aplaude, né? E eles adoram, né? Eles adoram porque é o momento deles, né, de participar, de vir. E isso é muito interessante, aquilo que a gente estava falando, né? A banda marcial, ele exige de uma criança, exige de qualquer pessoa que participe uma disciplina. Muito. Uma rotina, uma perseverança naquilo. E aquilo que a gente estava falando antes, né? Eles gostam disso, eles querem isso. As crianças pedem para participar da banda marcial, né?
Não tem celular na banda marcial. Não, tu não aprende copiando, tu tem que ter... Exatamente. Tem o maestro ali, ele que dá, né? Por sinais, e tu tem que fazer, ouvir, eu não combinei nada aqui, mas eu tinha pego a foto da banda e vocês começaram a falar em banda e eu disse, mas eu tenho essa foto da banda. Inclusive, no nosso evento de 65 anos, eles se apresentaram também para os nossos convidados, assim, foi um sucesso, como sempre. Assim. O Gilson está falando da banda, porque o Gilson tem ali uma ligação bem bacana da banda ali do Castro Alves, que ganhou um prêmio no Rio de Janeiro. E já está viajando de novo agora. E ele está falando isso, né, sobre a banda, né, importante. Jonas, e como é que esses assuntos todos, por exemplo, a questão do que vocês trabalham em todos os aspectos, né? A gente vai falar de violência contra a mulher, todas as escolas trabalham isso e lá também, né? Essa questão, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. E sabe que eu estava lembrando de uma coisa, Palinha, ontem, lá em casa, nos meus 3 dias de cama lá. Eu estava entre a cama e o sofá e a cama, né? Por causa da gripe. E lembrando de uma coisa, a gente vai ver o que é o avanço do ProERD, né? Porque quando eu comecei a fazer as primeiras matérias do ProERD, eles só eram em escolas públicas. Uhum. Parecia... A mensagem, agora a gente... Parece que só lá que tu precisava agir, né? Só lá que tu tinha que mostrar o que era... E às vezes a gente não se dá conta como as escolas privadas, as escolas particulares, elas pediram a presença do ProERD para ver como... Que bom, né? Que é em todo lugar. As mazelas sociais, elas não estão só nos territórios de periferia. Não. Não tem classe social para as drogas. A violência doméstica. Não tem, para essas questões, não tem classe social. Todos de alguma forma... convivem com isso, seja a tortura psicológica da mulher, né? Então, eu acho que está em todo lugar. A diferença é que existem os programas sociais, né, que as famílias de baixa renda conseguem entrar e a partir disso... Exatamente, pela condição, né? E quem tem mais condições, assim, também há. E não é fácil a pessoa expor e admitir, olha, aceitar que tem um problema. Mas por quê? Porque, a princípio, tu acha que só quem não tem condições econômicas e financeiras que teria que buscar essas coisas. E não é. A nossa realidade mostra que não é. Não, e vocês convivem muito essa questão da violência doméstica também. Como é que vocês tratam isso? Não, eu só quero voltar ao ProERD, que eu acho importante. O ProERD... tem a participação lá? Não, é nas escolas, né? É nas escolas, né? O ProERD, ele é mais voltado para as escolas, mas, né, porque eu vi que tem uma foto ali, uma imagem que eu peguei de uma policial ali, que eu até perdi a foto, eu estava procurando aqui. Anualmente, a gente tem o Seminário das Profissões, voltado, então, para os jovens, os adolescentes, a partir de 14 anos, né? Que também uma coisa fantástica que a gente tem no Centro Medianeira. Esse ano foi a segunda edição do Seminário das Profissões. Então, a gente tem a participação desses profissionais, assim, essas trocas com eles. Deixa eu ver, eu peguei uma foto aqui, não sei se é esse evento. Sim, esse é deste ano, Então, a gente tem diversos profissionais, assim, pessoas legais, viu, que participaram com a gente. A gente chamava a Feira de Profissões, é a mesma coisa, né? Conversam com os jovens, eles... fazem perguntas e os profissionais respondem, é muito legal. Na Feira de Profissões, geralmente, eles expõem algum trabalho, né? Sim. Então, como geralmente as escolas já ofertam a Feira das Profissões, então no Centro Medianeira a gente pensou num seminário, onde a gente convida diversos profissionais de diferentes áreas de atuação para vir para ter 2 turnos de troca com os nossos adolescentes. Então, eles respondem perguntas sobre a profissão que eles exercem, quais as dificuldades, salário, quanto tempo de estudo, enfim, diversas perguntas. E tem o objetivo de fazer com que desperte nos nossos adolescentes a questão de querer buscar, querer se profissionalizar, querer ir atrás de um estudo, de uma formação para ser um brigadiano, para ser um bombeiro, para ser um barbeiro. Então, nós temos diversas áreas de atuação, né? Jornalista, nós tivemos, inclusive, fotógrafo e jornalista nesse último seminário. Então, assim, a gente traz diversos profissionais para que eles possam ver que existem diversas frentes que eles podem atuar. Depende do sonho que eles têm, que é uma coisa que a gente trabalha muito. E também na descoberta, descobrir o talento, né? Para que Exatamente. Então, todos eles sonham em ser ou ter
ou eles sonham com alguma coisa, né? Então, aí vocês aí tem que ajudar, dá colocar várias opções ali para eles se identificarem. Que é aquilo que eu falei antes, né? Eles só precisam de alguém que acenda uma luz, abra uma porta ou pegue pela mão. É isso, então a gente trabalha nesse sentido. O Gil está dizendo isso, né? Exatamente isso, né? O adolescente precisa de uma mão, que essa mão seja sempre amiga. Exato. E para o lado do bem, porque para o lado ruim tem muita só esperando a oportunidade. O Gil está lembrando ali que a banda marcial de vocês, maestro Luiz Felipe. Já foi. Porque ele disse, eu não sei se é o mesmo, né? Não. Que estava lá na Castro Alves. Sim, o Felipe, ele iniciou conosco, sim, ele inclusive... contribuiu muito para que a nossa banda seja formação dela hoje, né? Mas ele atendia outras escolas, né? Ele saiu ano passado. A Castro Alves, inclusive, aqui, né? E o Luiz, ele é um competidor, ele é maravilhoso em tudo que faz, né? Isso então, é legal também, né? Essa coisa da competição. Eu quero só dizer aqui, a Bea está atualizando a gente, Sônia. A banda Castro Alves participou esse último final de semana, né, de um concurso em Santa Catarina. Isso. E trouxe troféus e medalhas. A gente entrevistou eles no desfile, né? No desfile, a galera, né? E ela está dizendo assim, também acrescentando, né? Por isso, quando eu falo em incentivo ao esporte, não me refiro só ao futebol, né? Não. Me refiro em todas as modalidades que tirem nossos jovens da rua, né? Inclusive a música. E eu sempre falo isso, né? A gente tem um celeiro de craques aqui em São Leopoldo. Eu fiquei muito tempo na editoria de esporte e por isso que me incomoda quando... E eu gosto do futebol. Mas me incomoda quando a gente olha o esporte só o futebol, né? Porque a gente tem aqui campeão olímpico do bicicross, do skate, do tênis de mesa que temos aqui. Temos um pessoal muito forte do tênis também, enfim. Jiu-jitsu, que é uma modalidade forte aqui em São Leopoldo, enfim. Precisa olhar para tudo, né? Inclusive o nosso judô, né? Ele acabou substituindo uma oficina de futsal na época e deu super certo. Pela questão estrutural, nós não tínhamos condições de fazer uma oficina. Nós tínhamos uma oficina, se chamava Oficina de Esportes, e ela era super voltada para o futsal. E em 2021, nós trouxemos, a gente encerra o futsal, até porque a gente não tem um espaço para isso, então a gente tinha quadra. A gente não tinha uma quadra. Nós vamos ter um ginásio, já existe um projeto, a empresa de arquitetura e a Voga, que está nos apoiando, fazendo tudo voluntariamente, vários profissionais construindo esse projeto para a gente. Quem sabe 2024 a gente consiga começar a erguer, olha aí, exatamente, erguer essas paredes aí, começar alguma coisa. Mas então a gente não tinha uma quadra para esse futsal, a oficina de esporte acontecia assim no meio ali, na rua, no pátio, se chovia não tinha atividade. Então nós trouxemos, o ano passado a gente conseguiu trazer, em 2021 nós trouxemos o xadrez e o judô. E cara, isso foi o boom, assim, sabe? O judô é muito... é uma modalidade muito educada, né? Respeito. Nossa, e é uma simplicidade, porque é um kimono, né? É um tecido, tu anda, de pé no chão, um tatame, e eles respeitam tudo aquilo ali, tem uma disciplina. São outras crianças. Aliás, eles têm sido outras crianças, outros adolescentes, desde que a gente assumiu e trouxe essas oficinas. O xadrez também, são medalhistas no xadrez. A gente tem o futsal de uma forma ainda hoje um pouquinho mais humilde, né? Contando que esse ginásio também faça despertar de novo o futsal e abrir portas para a comunidade participar de atividades esportivas dentro do Medianeira aí com o ginásio. Então, mas o forte hoje do Medianeira é o tênis de mesa, com o apoio do SESC, que inclusive tem dentro do projeto, está previsto a participar de competições, né? Sair para competir. O judô e o xadrez. Essas são as atividades que a gente está vivendo a Copa do Mundo Feminina, né? E como é que ele reflete lá? Tem alguém que fala sobre isso? Como é que é essa evolução das mulheres, das meninas no futebol? Nós, dentro do projeto de futsal, projeto esportivo, a gente tinha, né, times femininos, né? Mas a gente sabe que é uma luta, né? Uma luta que vem de muito tempo e que ainda não tem a visibilidade que se deve, né? Então, a gente vê que entre as crianças isso ainda também acontece. Eles não têm a mesma fala, a mesma empolgação que teria numa Copa masculina. Uma Copa masculina. Então, dentro das oficinas, não somente no futsal, mas a gente trabalha essa importância, né?
do acesso ao esporte, do acesso à educação e em todos os gêneros. Então, infelizmente, a gente não tem esse anseio. Por exemplo, na Copa masculina, geralmente eles pedem para assistir jogo, para parar para assistir jogo. E isso, até o momento, não aconteceu neste ano, nessa Copa. Então, vamos ver conforme for o andamento da seleção. Começou com 4-0 aí, muito bom, né? Eu quero só lembrar que a gente tem um time aqui da Liga Leopoldense de Futebol Amador, que é da Jaque Dávila, né, que está na semifinal da Copa dos Campeões, ganhou um título há pouco lá em Santa Catarina, só as mulheres, né, tomando espaço. Presidente, não, diretora, né, então aqui, aliás, um abraço pro Pissuti, né, que é o presidente, não quero derrubar ele, né, mas a gente fala assim, apoio, né, como é que tá o apoio, assim, porque é tudo tão difícil, né, e precisa ter esse olhar, né, porque a maioria do trabalho de vocês, alguns voluntários, outros, mas tem toda uma estrutura que precisa ser mantida, né? Como é que funciona? Como é que o pessoal falou agora numa pintura de, né, numa situação ali que 100 mil reais, né? Sem a pintura. Sem a pintura. Como é que está isso, assim? Como é que o pessoal pode ajudar? Como é que está a nossa comunidade nesse olhar com o Centro Medianeiro? A gente tem muitos doadores, viu? A gente tem muitas pessoas físicas, muitas pessoas jurídicas que nos apoiam, né? Legal, boa notícia. Pós-reforma, como na casa da gente, um pós-reforma sempre deixa as contas mais justas, né? A gente tudo é mais apertadinho. Então, as pessoas que doaram para a obra são praticamente as mesmas que nos doam para o nosso custeio. Sempre os mesmos. A gente não pode apertar muito para não doer, senão falha em algum lugar. Mas está bem justinho, assim. A gente até tem... Esse ano a gente ajustou um setor de articulação. Sempre existiu o setor de articulação, mas esse ano a gente vem um pouquinho mais forte com o setor para a gente correr atrás de mais valores, assim, porque... A gente tem fila de espera, né, para entrar no Medianeira. E são crianças que não conseguem, que a gente não consegue atender. Financeiramente, a gente não está conseguindo atender mais crianças. Não tem mais estrutura financeira para colocar mais gente. Então, a gente está fazendo esse trabalho de correr atrás de mais recursos para poder atender mais gente. Mas o recurso público que vocês têm é do convênio do CRAS? Hoje, o único recurso público que a gente tem é com a prefeitura. Né? É o convênio do CRAS. É o convênio das crianças encaminhadas pelo CRAS. Então, é um convênio com a prefeitura, que inclusive vence agora em dezembro. Então, a gente tem que renovar cada 2 anos. Né? É o mesmo convênio que a prefeitura tem com todas as outras entidades, né? É pela Secretaria de Assistência Social, né? Exatamente, o nosso com a assistência social. Qual é a média hoje, o custo mensal, assim, só para o pessoal ter uma ideia, assim? Cara, a gente tem, vou dizer assim, uns 200 mil por mês, assim, de despesa. É difícil, né? Sair todo mês ali 200 mil na conta, ela tem que buscar. 17 mil reais em alimentação, uns 90 mil com a folha de pagamento, são em torno de 40 funcionários entre nota fiscal e CLT. E aí as outras despesas que vêm, né? Então, a gente tem muitos projetos, muitos planos. As coisas, a inflação, tem dissídio, tem tudo aumenta. Busca muito projeto? Assim, através de Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura. A gente tem. Porque ali onde tem, né, Sônia? A gente sabe que ali, se fizesse esse projeto, é onde está para captar. E o Centro Rio de Janeiro tem... E vocês já receberam da questão do imposto de renda, da dedução? Nós já recebemos muitos projetos com imposto de renda. Inclusive, a obra... uns 60% da obra do Núcleo Centro, ela é através dos projetos contemplados, através do imposto de renda que as pessoas doaram, escolheram os nossos projetos lá no fundo. Isso é importante, pessoal, se ligar nisso. E ajudou a erguer essa obra aí. Então, mais uma dica aí para o pessoal, no próximo imposto. O pessoal tem dificuldade ainda de entender destinar, né? Porque é dinheiro que... Isso. Que para ele não vai ter custo nenhum. Como é que é agora no período de férias? Vocês também férias das atividades? Não, a gente não fecha. Então, férias escolares, né? Mas a gente segue trabalhando, atendendo tudo normal. Trabalha de dezembro a janeiro, né? Então, a gente só para ali... Aliás, para as famílias deve ser bom, né? Porque tem muitas famílias que, infelizmente, precisam ter inclusive algumas até levam
um horário mais cedo, porque não tem aula no outro turno, né? Então a criança está em casa sem fazer nada, e elas pedem, será que eu posso levar, ficar o dia todo? E pode? A cara da diretora. Não deve. Não deve. Tem caso a caso. Mexe com uma organização, né? Mas como a gente falou, é um olhar para cada Sim, para cada situação, né? De repente, a pessoa realmente não tem uma rede de apoio, não tem quem... Exatamente. E a gente entende também, e para muitas crianças, para muitos adolescentes que a gente atende hoje, talvez a única refeição do dia, ou a refeição com qualidade, ela dentro do Centro Medianeira. Então, o nosso trabalho é de janeiro a dezembro, e a gente não para, né? Até mesmo em dezembro ali a gente está sempre em regime de plantão, mesmo quando as crianças não estão conosco. Mas tem tudo isso. Além das oficinas, em torno de 16, 17 oficinas que nós ofertamos hoje, tem a questão da alimentação, que é o carro-chefe, assim, porque se a alimentação, se eles não estiverem bem alimentados, nada vai funcionar. Posso ter o melhor sensei, o melhor regente de banda, se eles não estiverem bem alimentados. Tu não consegue raciocinar se tu estiver com fome, né? Exatamente, é isso. Exatamente. Tu não consegue. Já dizia o seu Guerino, né? Criança só precisa de 3 coisas: educação, amor e comida. Exatamente, ele sempre falava isso, né? Educação, amor e comida, que são as coisas que ele... Quem duvida que pergunte para um jovem, né? Na frente da escola e pegou. Não só para um jovem, né? Para todos. Agora, no evento de 65 anos, a gente teve uns depoimentos tão bonitos, assim, sabe? A gente contou com a participação do filho do Guerino, né? O Alexandre Rosas. Teve lá, contou histórias do pai dele, assim, muito legal. E é bom de ouvir, sabe? A gente teve também o Niltinho, que foi um ex-aluno do Centro Medianeira, que hoje ele é assessor do secretário estadual de esportes. Sim, o Niltinho. E ele... Eu sei, conheço. Que é ali do Botafogo, isso. E ele contou Newton Lima. Newton Lima, Agora me lembrei do pai dele. E ele falou assim que, quando ele era aluno, a avó dele disse assim: meu filho, hoje é quinta-feira. É dia de pão e sopa no Centro Medianeira. Vai lá, leva a panelinha. Vai lá no Padre Guerino. Vai lá no Padre Guerino buscar, vai com a panelinha. Então, assim, foi jogador de futebol, Newton? Foi. Inclusive, ele foi escolhido dentro de uma escolinha de futsal que tinha ali no São Luís, com o Centro Medianeiro, o São Luís, ainda naquela época, participando ali do ginásio. E eu acho que o olheiro chegou ali, se encantou por ele e levou ele. Então, ele tem essa gratidão também pelo Medianeira nesse sentido. Assim, e agora que vocês falaram educação, amor e comida, que o seu Guerino falava, né? Aí tem, no caso a Igreja Católica, faz esses encontros, os onda, né? Que é das crianças, da catequese. Eles vão e fazem um retiro, ficam durante o dia no lugar. Sim. E o encerramento, e no último que teve na missa, né? Daí são crianças de 10, 11 anos, né? Aí eles falaram, alguns iam dar o depoimento lá, falavam de Jesus tinha encontrado, mas vários iam. E a comida é muito boa, e a comida é muito boa, que adoraram a comida. Porque é uma forma que tu cativa, que tu aproxima. É uma necessidade básica, né? Mas não é só tu dar comida, tu dá educação, o amor e a comida, né? Exato. E junto, combo, né? É um combo. E se tu tá dando comida, dando com amor. Eu lembro que a gente ria muito, e a comida. Nesse período que a gente está no Centro Medianeira, né, de 2017 para cá, a gente vive muitas histórias, né? Pois é. Eu imagino. Eu costumo dizer que um dia é um mês e um mês é um ano dentro do Centro Medianeira. E em 2021 para 2022 a gente fez uma campanha, agora falando em questão de comida e questões básicas que a gente tem acesso, a gente fez uma campanha de final de ano onde eles tinham que desenhar, retratar aquilo que eles mais gostavam dentro do Centro Medianeira. Era uma campanha de Natal onde a gente, para os nossos amigos, parceiros, a gente ia dar um cartãozinho com o desenho deles. E, claro, saíram diversas oficinas, diversas atividades, mas coisas que nos marcaram muito. Refeitório, que a gente já esperava que sairia os desenhos, né? A comida. Uma parte do nosso núcleo onde tem lavatório com os banheiros e uma parte do bebedouro. Então, a questão do acesso básico. A água limpa que a gente tem, que a gente nem que para nós é, né? Super e natural. Eles é algo, para muitos é o banheiro, único, uma água potável, né? Um acesso ao banheiro, um banheiro sempre muito bem limpo, muito bem cuidado. E eles ajudam a manter isso também, né? Sim. Então, a gente trabalha lá com exemplos também. Nós somos exemplos, né? Então, o núcleo, a estrutura que a gente tem é exemplo para a vida deles. Então, a estrutura é limpa, né? Nós somos dedicados, a gente tem respeito.
Organização. Organização, então isso... Eu quero botar ali, o refeitório é grande, né? É grande. Mas essa criança... Esse refeitório na Campinas são cerca de, no mínimo 200 almoços. Então, se contabilizar... Quanto arroz e quanto feijão por dia? Isso é... Senão vai ter que ir lá entrevistar o pessoal da cozinha. Até já ouvi essa resposta, teria essa resposta, mas agora não me vem na cabeça. Mas é muitos quilos, viu? Muitos quilos de arroz e feijão. É a repetição? Tem a repetição, né? Tem repetição. Então, assim, em torno de 700 refeições a gente oferta por dia, se somar café, almoço, lanche, né? Então, é bastante coisa. É coisa. É uma tonelada de alimentos por mês, né? Por mês. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? O telefone para contato, Renata, assim, quem quiser contribuir, fazer parte ali, ajudar, auxiliar. Ir lá conhecer. Também eu acho legal, né? Qual o telefone quem quiser contribuir, pode acessar? O telefone para contato é o 3037 1087, tem peraí, que o WhatsApp eu não sei de cor. 3037 1087 é o fixo. 1087 é o fixo. O pessoal que está nos assistindo agora vai nos assistir depois, porque a gente sabe que muita gente começou a nos assistir depois, né, Sônia? E qual o outro? O WhatsApp pode ser o 99765 1058. Quem quiser doar para o Centro Medianeira... Pode ser comida. Quem quiser ajudar a continuar aí por mais 65 anos, contribuir para continuar esse projeto, esse trabalho. Para aumentar, para ter outras regiões, né? Pode doar lá para nossa chave Pix, é o nosso CNPJ, 96742 Fala aqui, 742 192 1000 invertido. Tradicional 1000 invertido. 80. E sim, as portas estão abertas para quem quiser conhecer nosso trabalho. Assim, quem sou eu para falar, né? Mas nós somos diretora? Impecáveis, assim, nosso trabalho com certeza, maravilhoso, assim, tudo que a gente faz, as crianças assim reconhecem igual. Então, que bom. Eu não fui, quero ir visitar o do centro agora, depois da reforma. E lá no Centro Medianeira eu já Inclusive, esse mês, agora em agosto, a gente vai inaugurar a oficina de padaria no Núcleo Centro, né? A oficina de padaria, que foi um projeto com Criança Esperança. Então, a gente recebeu o recurso e agora a gente vai equipar ela. Já conseguimos um educador, vamos equipar ela para inaugurar ela ainda em agosto. Em agosto? Padaria. E também agora em agosto, inicia na segunda-feira 2 semanas de imersão antidrogas. E aí, voltando lá sobre a Brigada Militar, né, o Proerd, eles não vêm com o Proerd, porque o Proerd é voltado para a escola, mas a Brigada vem para dar palestra, falar, pegar alguma coisa ali sobre o Proerd para contribuir. E nós vamos ter pessoas participando, assim, que são pessoas fenomenais, aí, conhecidas da cidade. Vão ser 8 dias, na verdade, 2 semanas. E como é que vai ser? Todo dia vai ter uma proposta? Todo dia, às 6h30 da tarde, das 6h30 às 8h. Isso é novidade, os adolescentes nem sabem, vão estar ouvindo agora. Eles sabem que vai acontecer algum movimento, mas eles não sabem qual é a temática dessa imersão. Por 8 dias, nós vamos trazer eles todos os dias, às 6h30 da tarde, aqui para o auditório do Núcleo Centro. E todos os dias vai ter algum profissional, algum palestrante, alguma atividade. No final de tudo vai ter ali o reconhecimento, seus certificados, suas premiações em função das atividades que eles vão realizar. Vai ser assim, Vai ser no auditório de São Luís aqui? Aqui no auditório do Centro Medianeira. Auditório do Centro Medianeira, então na Florencio Câmara. Isso. Vai ser a nossa primeira vez fazendo esse tipo de atividade, né? Que dia? Começa no dia 31 e encerra no dia 10. 31 de julho a 10 de agosto. Isso. Vamos passar por ali, né, Sônia? Para acompanhar. Vamos ver quem são as pessoas. Nós vamos ter e a temática é essa. A temática de drogas. Vamos ter pessoas capacitadas, além da Brigada Militar, nós já temos psicólogos especialistas na área, né? Testemunhos de pessoas que passaram... Ex-dependentes. Né? Ou dependentes em tratamento. Sim. Vão fazer visita a uma clínica de reabilitação. Então, assim, é um programa, uma imersão antidrogas mesmo. Vai ser um programa bem legal e a gente espera que com resultados positivos aí para... E todos eles vão passar por isso ou é uma... Todos os educandos. Todos dos dois... Todos os mais de 300. Dos adolescentes. Os adolescentes a partir de 14 anos. E eles vão todos os dias? Vão vir, nós vamos nesse trazer período eles aí, todos os dias. Dia 31 ao dia 10 de agosto.
Legal, então, Renata Rodrigues, diretora do Centro Medianeira, também Jonas Capes, né, coordenador pedagógico, o Pizzuti, presidente. Grande abraço. Até falei, Pizzuti, a gente quer te levar lá para bater um papo, né, para falar de muitas coisas e o Centro Medianeiro, mas no fim eu acabei adiantando aqui, atravessando. Mas obrigado, parabéns, viu, para toda a equipe. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pode contar sempre com a Berlinda. Muito obrigada. A gente agradece esse espaço, poder divulgar um pouquinho do Medianeira. Um pouquinho, na verdade, muita gente já conhece, né? Mas sempre é importante. Sempre né? importante. Lembrar as pessoas, tá lá. E assim como o Guerino também disse, um dos depoimentos dele na gravação que a gente teve a oportunidade de fazer em 2021, ele disse que agora é melhorar o que ele construiu. O desafio é esse, né? Sempre melhorar e manter. E é isso que a gente tem feito, né? Então, melhorar, sim. Se melhorar o Centro Medianeira para poder melhorar também a sociedade, contribuir para uma sociedade melhor e um mundo melhor, né? Esse entregando jovens de bem para a cidade. Foi mais tranquila hoje a entrevista? Acho que sim, acho que não. Já tá, ela nem mais. ela nem tá mais lembrando disso. Tá bem tranquila, Jonas. Obrigado, viu, pela presença, prazer te conhecer. Parabéns pelo trabalho também lá. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer imenso. Foi um prazer estar aqui. Espero talvez voltar a outras oportunidades. Com certeza. E com certeza o trabalho ele é de toda a equipe, né? O Centro Medianeira hoje completou 65 anos de história, foi porque passou por diversas mãos que construíram essa história até aqui. Muitas pessoas. Né? E a gente quer honrar tudo que o seu Guerino nos passou de conhecimento e ele vai ser nosso mentor para sempre. E que legal. Vai continuar no dia a dia ofertando educação, comida e amor. Que legal. Tá certo, podemos fechar, né, Sônia? Fechamos amanhã. Lembrando, né, amanhã a gente está de volta nesse horário, lembrando, às 1h30, às 2h30, tem um Berlinda em Foco, vai estar aqui o presidente do Hospital Centenário, o vereador Nestor, né? Vai estar conversando comigo, com o Eduardo Werneck e com a Andresa Dístimo, que o Sérgio teve um compromisso. As agendas lá em Brasília? Não, ele está aqui, mas ele tinha um exame médico marcado e ele não havia lembrado. Mas a gente vai falar sobre o Hospital Centenário, importante também, uma pauta, saber como está o nosso Hospital Centenário. Voltamos amanhã, né, Sônia? Isso aí, até amanhã. Voltamos amanhã, agradecendo aqui os nossos parceiros, .comnet.com Informática, somostodos.com, liga lá, 0800 606 2806, Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Rissul Macromix, também com a gente a Alfa RS, Proteção Veicular, só na Alfa RS, uma empresa 100% gaúcha, está concorrendo, quem ligar para lá no 999283860 e fizer uma simulação, está concorrendo a uma cesta do Dia dos Pais. 12 de agosto. 12, né? 12. Isso, tem que ligar até o dia 11, mas no dia 12 a cesta vai chegar para Tu já ligou, Sônia? Ainda não, mas vou ligar. Vou ter que ligar. Consórcio Operacional Leopoldense e o nosso Coléu, SEMAI, um patrimônio de São Leopoldo, também com a gente a Percom Contabilidade e o CDL São Leopoldo. E deixar um abraço para todos os vovôs e vovós, né? Que hoje é 26 de julho, né? Dia dos vovôs. Eu ainda não sou vovó, mas eu sou tia-avó, babona. Tá certo. Então, um abraço a todos os vovós e vovôs. Isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau.